Olá a todos, bem-vindos ao canal Reli Catequese. Hoje iremos falar sobre os sacramentos. Mas afinal, o que são os sacramentos? Bem, quando você ama uma pessoa, você demonstra este amor através de sinais. Um abraço, um sorriso, um beijo, um aperto de mão, uma ajuda, um presente. Ora, o presente, o abraço, o sorriso, o aperto de mão e a ajuda não são o amor que você tem por aquela pessoa. São, isto sim, sinais. E a pessoa que recebe estes sinais sabe que escondido neles está todo o amor que você tem por ela. Os sinais visíveis do amor de Deus por nós são os sacramentos. Os sacramentos são sinais eficazes da graça de Deus instituídos por Cristo e confiados à Igreja. Cristo não apenas conhece a pessoa humana, mas teve a experiência de viver a vida humana. Jesus deseja que vivamos uma vida de santidade, assim como Ele viveu, mas Ele sabe que em muitos momentos de nossa vida acabamos fraquejando na fé e perdendo o rumo. Por isso, Ele mesmo instituiu um sacramento para cada um destes momentos decisivos de nossa vida. Os sacramentos dão a força necessária para seguir a Cristo. São 7 os sacramentos que Jesus nos deixou, um para cada momento de nossa vida, desde o nosso nascimento até quando ficamos bem velhinhos. Os 7 sacramentos são: batismo, nascemos para a fé, começamos a fazer parte da grande família de Deus, a Igreja. Eucaristia, o pão e o vinho se tornam no corpo e sangue de Cristo, nosso alimento espiritual. Crisma, crescemos como cristãos, assumimos com maturidade o compromisso com a Igreja. Matrimônio, homem e mulher realizam aliança de amor e fidelidade. Ordem, vocação ao serviço total a Deus. Unção dos enfermos, a graça de Deus ajuda aquele que sofre. E confissão, pecamos e arrependidos pedimos perdão a Deus através do sacerdote. Os 7 sacramentos se dividem em 3 grupos: iniciação à vida cristã, cura e serviço. Todos os sacramentos constam de 3 elementos: a matéria, que é tudo aquilo que podemos ver, ouvir e sentir; a forma, que são as palavras pronunciadas no momento do sacramento; e o ministro, que é a pessoa que confere o sacramento. Se faltar um destes elementos, não é efetuado o sacramento. Existem 3 realidades a considerar nos sacramentos: sua fonte, que é o próprio Cristo; o seu canal, que é a Igreja; e a sua força, que é o Espírito Santo. Entre esses 7 sacramentos há 3: batismo, confirmação e ordem, que imprimem caráter indelével, ou seja, um sinal espiritual que distingue quem o recebe dos outros, pelo que não podem ser reiterados na mesma pessoa, ou seja, só podem ser recebidos uma única vez. Os outros 4 sacramentos não imprimem caráter e, portanto, se admite repeti-los na mesma pessoa. Sacramento do batismo. Batizar quer dizer lavar, mergulhar, emergir. O batismo é um novo nascimento. Por ele, somos mergulhados em Cristo e nascemos para uma vida nova, para aprender a viver como Jesus viveu. É o ponto de partida da vida do cristão. É o primeiro sacramento que recebemos. Sem o batismo, não podemos receber nenhum outro sacramento. Esse sacramento só é concedido uma única vez, pois ele imprime caráter, que é como um selo na nossa alma, que jamais se apaga. A Igreja recomenda que toda criança ao nascer seja batizada, pois foi essa a determinação de Jesus, que disse aos seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. No sacramento do batismo, os pais e padrinhos se comprometem a educar a criança na fé em Cristo. Por isso, é muito importante escolher padrinhos que vivam essa mesma fé.
O batismo apaga o pecado original e devolve a graça santificante, que é estarmos em comunhão com Deus, sem pecado mortal. Torna-nos filhos de Deus, irmãos de Jesus, morada do Espírito Santo e membros da Igreja. No sacramento do batismo, a matéria principal é a água. A forma são as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ministro é o sacerdote, mas também pode ser delegado ao diácono ou, em casos excepcionais, qualquer outra pessoa. E a graça nos torna filhos de Deus e membros da Igreja. Sacramento da Eucaristia. Antes de entregar sua vida por amor a nós, Cristo quis celebrar com seus apóstolos a última ceia. O presente que Jesus nos deixou foi a Eucaristia. Com este presente, mesmo depois de sua morte, ele estaria sempre conosco. Este gesto de Jesus não é para que se recorde, mas que em cada missa se torne vivo o que ele fez. O pão e o vinho, depois de serem consagrados, se tornam corpo e sangue de Jesus. A isto chamamos transubstanciação, pois a substância pão e vinho se transformam, tornam-se outra realidade, corpo e sangue, alma e divindade de Jesus. Sem fé, ninguém entende a Eucaristia. É por isso que o sacerdote diz após a consagração: eis o mistério da fé. A Eucaristia é a fonte e o centro da vida da Igreja e também de nossa vida em Deus. A Igreja manda comungar pelo menos uma vez ao ano, na Páscoa do Senhor, em estado de graça, ou seja, sem pecado grave. Se alguém estiver em pecado grave, deve, antes de receber a Eucaristia, se confessar com o Padre, para assim receber o perdão de Deus. Comungamos, pois somos obedientes ao que Jesus ordenou: fazei isso em memória de mim. Comungamos para estarmos em comunhão e unidos a Deus. Em nossa casa, a gente toma café da manhã, almoça, toma um lanche e janta, para alimentarmos o corpo. Caso contrário, ficamos desnutridos, fracos e doentes. O sacramento da Eucaristia alimenta a nossa alma, e se a gente deixa de comungar, ficamos enfraquecidos na alma. No sacramento da Eucaristia, a matéria é o pão e o vinho consagrados na Santa Missa. A forma são as palavras: isto é o meu corpo que será entregue por vós. O ministro é o sacerdote, e a graça fortalece nossa fé e nos une a Cristo. Sacramento da Crisma. A palavra crisma vem de unção. O sacramento da Crisma também tem esse sentido. A pessoa é ungida com óleo, ou seja, é crismada, em uma celebração que lembra que ela, como batizada, tem a mesma missão de Jesus. O sacramento da Crisma, ou confirmação, é o sacramento da maturidade cristã. É o sacramento que completa o batismo e pelo qual recebemos os dons do Espírito Santo. O batismo, geralmente, é a criança que recebe. Assim sendo, são os pais e padrinhos que prometem conduzir a criança na igreja. Já a Crisma é o sacramento da responsabilidade, pois quem o recebe, geralmente jovens, já tem consciência daquilo que quer e do seu importante papel de soldado de Cristo, comprometido com a igreja na luta pela evangelização. Na Crisma, o cristão recebe os dons do Espírito Santo, como os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Esse dom é a força para testemunhar Jesus Cristo por toda parte. Assim como o batismo e a ordem, esse sacramento imprime caráter, que é um sinal espiritual impresso na alma e que jamais se apaga. Por isso, só é recebido uma única vez. No sacramento da Crisma, a matéria é o óleo do crisma. A forma são as palavras: te marco com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação. O ministro é o bispo, e a graça nos confirma na fé, nos tornando discípulos de Cristo. Sacramento do matrimônio. Matrimônio é a aliança pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão para toda a vida,
dirigida à santidade do casal e à geração e educação dos filhos. O casamento existe desde a origem do ser humano, mas foi Jesus quem fez do casamento um sacramento e chamando-o de matrimônio. Matrimônio é o sacramento que forma a família, a igreja doméstica. A família é um projeto do amor de Deus. O Senhor a criou, a ama e sustenta. Desde quando criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, os quis em família. Quando Jesus veio ao mundo, escolheu nascer e crescer em uma família. Nosso Senhor quis ter uma família para nos dar um modelo, um exemplo a seguir. A decisão de se casar e formar uma família é um momento de grande importância na vida da pessoa de fé, pois a família é um tesouro de valor incalculável. No sacramento do matrimônio, a matéria é o mútuo consentimento dos noivos com o sim. A forma são as palavras: eu te recebo como minha esposa e te prometo amar-te e respeitar-te. Os ministros são os próprios noivos e a graça abre um caminho de santidade para o casal. Sacramento da Ordem. A Ordem é o sacramento onde a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua a ser exercida na Igreja até o fim dos tempos. Os que recebem o sacramento da Ordem são consagrados para serem, em nome de Cristo, os pastores da Igreja. Jesus instituiu o sacramento da Ordem na última ceia, quando, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O modelo de padre é o próprio Cristo, o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas e vai atrás das que estão perdidas e procura trazê-las de volta. O sacramento da ordem possui 3 graus. Os diáconos são os auxiliares dos bispos e padres. Recebem o sacramento da ordem para o serviço à igreja. O diácono não precisa ser celibatário, ou seja, pode ser casado. Os presbíteros ou padres são os cooperadores dos bispos. Nas comunidades locais, o sacerdote é o representante legítimo do bispo. Os sacerdotes têm a tarefa de continuar a missão de Jesus Cristo, ser pai, padre de uma comunidade inteira. O sacerdote administra os sacramentos, sinais do amor de Deus aos homens. E os bispos representam a plenitude da ordem. Os bispos são os verdadeiros sucessores dos apóstolos. Cada bispo de hoje foi ordenado por outro bispo e assim sucessivamente até chegar a Pedro. Assim como o batismo e a crisma, esse sacramento imprime caráter, que é um sinal espiritual impresso na alma e que jamais se apaga. Por isso, só é recebido uma única vez. No sacramento da ordem, a matéria é a imposição das mãos. A forma são as orações conforme o grau hierárquico. O ministro é o bispo e a graça, Cristo consagra sacerdotes para servir seu povo. Sacramento unção dos enfermos. A unção dos enfermos é um sacramento celebrado na igreja na situação de doença grave ou perigo de morte de um fiel. É o sacramento pelo qual, mediante a unção com óleo bento e a oração do sacerdote, é conferida ao doente a graça de Deus para a saúde sobrenatural de sua alma e, se for conveniente a sua salvação espiritual, também a saúde do corpo. Cristo Jesus, ao longo de sua vida, curou, confortou, animou e perdoou os doentes, enfermos e desalentados de vida. Restituiu-lhes o ânimo, a esperança e a certeza da sua salvação. Assim também, designou que seus discípulos fizessem o mesmo, e assim esse sacramento chega até nós. O principal dom deste sacramento é a graça do conforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade grave ou da fragilidade da velhice. Apenas os sacerdotes, bispos e padres são ministros da unção dos enfermos. Pela graça deste sacramento, o enfermo recebe também o perdão dos pecados.
caso o enfermo não possa obtê-lo pelo sacramento da confissão. O sacramento da unção dos enfermos é a força de Deus na fragilidade humana, pois, quando estamos fracos, com Deus somos fortes. Então, o padre visita o doente ou idoso, conversa com ele, reza por ele e o unge com óleo, que significa a força de Deus para enfrentar a dor. No sacramento da unção dos enfermos, a matéria é o óleo consagrado pelo bispo. A forma é a oração que o sacerdote faz em favor do enfermo. O ministro é o sacerdote, e a graça reanima, traz conforto e paz ao doente e nos prepara para o encontro com Deus. Sacramento da confissão. Confissão ou penitência é o sacramento instituído por Jesus Cristo para que os cristãos possam ser perdoados de seus pecados e recebam a graça santificante, conforme nos ensina o Evangelho de São João. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Pecado é uma coisa errada que a gente faz, ou quando deixamos de fazer uma coisa boa que deveríamos fazer. O pecado nos afasta de Deus. Por isso, quando estamos em pecado grave, precisamos buscar o sacramento da confissão. Pecado grave é quando desobedecemos aos mandamentos de Deus e da Igreja. Já o pecado leve ou venial é quando o pecado cometido não ofende aos mandamentos de Deus. Esses pecados mais leves são perdoados durante a Santa Missa, no ato penitencial. Para se fazer uma boa confissão, são necessários 5 passos. Um bom e honesto exame de consciência diante de Deus, que é procurar lembrar de todos os pecados que se necessita confessar. O arrependimento sincero por ter ofendido a Deus e ao próximo, e o propósito de não mais cometê-los. A declaração dos pecados, que é a confissão objetiva e clara a um sacerdote da Igreja. Atenção! Se algum pecado for esquecido, mesmo após um bom exame de consciência, o pecado foi perdoado. Mas, se algum pecado grave for escondido de propósito, a confissão foi inválida. Não é possível reconciliação pela metade. A absolvição. Após o ato de contrição, que é uma pequena oração, o sacerdote, que representa o próprio Cristo, dará a absolvição. E cumprir a penitência que o padre nos indicar, que é um bem para compensar o mal cometido pelo pecado, normalmente uma oração. No sacramento da confissão, a matéria são os atos do penitente, o ato de contrição, a confissão verbal e a penitência. A forma é a oração que o sacerdote faz em favor do pecador. O ministro é o sacerdote e a graça, o perdão dos pecados. Jesus nos deixou 7 sacramentos para nos fortalecer na fé e em nosso caminho de santidade. Assim como em uma alimentação balanceada, precisamos ter uma combinação de alimentos, frutas, legumes, verduras, cereais, proteínas, e a simples falta de um deles causa um desequilíbrio em nosso corpo, o verdadeiro cristão, para fortalecer a fé, precisa dos sacramentos, nossos alimentos espirituais. Mas o cristão não pode escolher os sacramentos como se fosse um cardápio, segundo a sua própria conveniência, pois isso também causará um desequilíbrio, mas na alma e na fé. Portanto, um cristão batizado que não vive sua fé, não faz suas orações, não participa da igreja e da missa, não recebe a Eucaristia, não busca o sacramento da confissão, está com isso dificultando a presença e o agir de Deus em sua vida. Assim, cada um dos 7 sacramentos deve ser recebido e visto como uma oportunidade de mudança de vida, onde se experimenta verdadeiramente a misericórdia de Deus.